Muito bem, tá aí o sempre, chama muita atenção sempre as falas do presidente da República, Jair Bolsonaro. Júnior. Olha, pelo que eu li ali no Caracteres, Bolsonaro critica a imprensa e pede jornalismo livre e independente. Eu não vou nem defender e nem atacar. Mas então, presidente Bolsonaro, se tem alguém para te apoiar nessa fala, sou eu. Porque eu também defendo a imprensa livre e independente. Ao contrário do controle social da mídia que existia antigamente, né? Do PT, né? Então a gente tem que elogiar o Bolsonaro. Se ele falou dessa maneira que a gente ouviu ali, que ele é a favor de uma imprensa forte, livre e independente, Jean, doutora Cristina, nós temos que aplaudir o presidente. Se ele falou dessa maneira, se ele quis falar isso que a gente disse isso. Leu e ouviu ali, né? Eu acho que a gente tem que aplaudi-lo. Sem dúvida, ele faz uma afirmação que quer uma imprensa livre, forte e independente, mas ele critica todos os jornalistas. Quer dizer, então não é a imprensa que ele quer? Ser livre é falar o que ele quer? Ser independente é fazer o que ele quer? Como que é essa história, né? Ele é dúbio, ele joga com as palavras, mas ao mesmo tempo ele critica, né, o jornalismo. Já. Não, na verdade, ele criticou o momento atual do jornalismo exercido no Brasil por alguns órgãos e os maiores órgãos de imprensa nacional, do Brasil, do país. Ele citou ali uma rede de TV e citou um jornal, até então o principal jornal, pelo menos em tiragem, desse país. E a crítica dele é correta. Eu sou jornalista, trabalho na área já há muito tempo, e o meu sonho sempre foi ver um jornalismo livre e independente. E jamais tivemos no Brasil um jornalismo tão livre como que acontece no momento. O governo federal é sistematicamente criticado, muitas vezes de forma infundada, muitas vezes de forma injusta, outras vezes também de forma justa, o tempo todo pela grande mídia no Brasil. E a gente não vê um só ato de censura, um só ato de retaliação do governo ao jornalismo, como outrora houve. Houve durante o governo militar, houve durante os governos petistas. Perseguição a jornalistas, né? Jornalistas sendo pedido demissão de jornalistas em TVs, em jornais. Eu já vi isso aqui, viu? Pois é. Já aconteceu com o Paulo Berengues, quando ele fez uma denúncia gravíssima aqui, pediu demissão no ar, aqui na própria Brasil Central, e foi repercussão nas redes sociais do mundo inteiro, né? Então, o que ele está pedindo é o que eu sempre desejei que acontecesse para o meu meio, que é o meio do jornalismo. Que o jornalista fosse livre, que seja livre, independente, e não preso, e não comandado por órgãos de televisão, que a redação seja livre e não vinculada a alguém que está mandando e que está direcionando as pautas diariamente. E o que a gente vê hoje na grande mídia não são todas emissoras, não são todos jornalistas que trabalham de forma digna. É uma parte significativa da grande mídia que persegue o presidente da República baseado numa ideologia, baseada na vontade de voltar ao que era antes, né? Que era um governo que jogava dinheiro na grande mídia a rodo, enchia com dinheiro público as grandes televisões, os grandes jornais, e isso hoje secou, essa fonte secou. E aí a mídia, em retaliação, persegue o presidente da República, que está pedindo justamente o contrário, que o jornalista seja livre. E nesse momento o jornalismo no Brasil é 100% livre. Ele apenas não tem sido, em grande parte, ético e justo. Martiniano Cavalcante, qual a sua opinião a respeito desse assunto? Bom, o assunto envolve as falas do presidente ontem. Eu quero apenas, antes de fazer um comentário sobre elas, acrescentar aquela que sim, foi a fala que repercutiu de modo mais intenso ontem, que o presidente, ao reclamar que alguém lhe cobra a vacina, diz, vai procurar na casa de sua mãe. Eu quero deixar minha solidariedade às mães. Quero deixar minha solidariedade às mães, e as mães não têm obrigação de dar vacina a ninguém. Se tiverem apoio, podem dar educação, cuidar da vida, que estão fazendo com muita dificuldade, sobretudo as mães solteiras no Brasil. Que são agredidas também com frequência. Mas veja, me assusta alguém dizer que nunca houve perseguição nesse governo à imprensa. Ainda na semana passada, 2 jornalistas foram demitidos no Acre. O presidente interrompeu uma entrevista. Interrompeu bruscamente a entrevista porque fizeram uma pergunta
sobre a tramitação de um processo no STJ do filho dele, sobre as rachadinhas. E os 2 jornalistas foram demitidos. Viu, Jean? Você que não viu, estou te dizendo, você viu sim. O problema aqui é outro, minha gente. Eu não vi, eu realmente não vi, não conheço isso que você está dizendo. Que 2 jornalistas... Não estou dizendo que não é verdade, eu estou dizendo que eu não conheço. Tudo bem, tá legal. Então, me desculpe dizer que você não viu, porque isso repercutiu no Brasil inteiro. Eu vi, e muita gente viu. Eu quero dizer uma coisa sobre isso. A imprensa brasileira, na sua grande maioria, é um problema gravíssimo. Eu discordei aqui dessa parte da fala do Jean, mas quero concordar com outra. E também do Reginaldo Júnior. Diz que isso acontecia muito aqui, que aconteceu com o Paulo Beres, aconteceu no governo do Marconi, aconteceu o mesmo caso que aconteceu lá no Acre com o Bolsonaro, no Popular, com um jornalista conhecido aqui, fez uma pergunta correta para o Íris. No Brasil, a imprensa é sim um partido, é um partido da ordem. E foi também nos governos de esquerda. E é interessante, né? Não existe nenhuma concessão de TV aberta no Brasil para movimentos sociais, para diversidade social. São todas as concessões para oligarquias regionais, para grupos empresariais e articulados com essa mídia. Vejam como é que nós tratamos os assuntos, o que isso traz do ponto de vista da formação das pessoas. E aqui é que está o problema mais importante. Por exemplo, a medida na Petrobras de isenção dos impostos de gasolina custou um subsídio de 3,6 bilhões do governo federal e uma pressão sobre os governos estaduais para aumentar isso. O Brasil já gasta aí quase 400 bilhões de subsídio e deixa de arrecadar outros 400, seriam suficientes para impulsionar o desenvolvimento social do país. Mas não, nós estávamos discutindo agora aqui o problema do ônibus. Sabe quem paga a pior conta? Isso é um subsídio para o automóvel, para o diesel, para as petroleiras, para as multinacionais, para o mercado financeiro. Mas o cidadão que paga o ônibus não tem condições de custeio de uma medida social para que ele possa rodar do seu trabalho com segurança e ele sim vai para as atividades essenciais. Então essa mídia é uma mídia que cumpre um papel. Ela não só apoia os governantes. Agora, essa história, discordando do Jean, outro ponto da costura. Quer me dizer que o SBT não está faturando nesse governo? Quer me dizer que a Record não está faturando, Jean? Tenha paciência com isso. Isso é um abuso, entendeu? Aí, agora Jean? Você vem dizer para mim que também não viu falar do faturamento do SBT, da Record. Martiniano está chamando o Jean para o debate. Eu vou deixar. O Martiniano era feliz quando só a Rede Globo recebia dinheiro público. E aí isso para ele era muito satisfatório. Agora que o dinheiro é distribuído de uma forma mais equitativa e que tiraram aqueles bilhões de reais que eram jorrados para uma única emissora, enquanto as outras definhavam, e agora a publicidade pública, que aliás eu sou contra, para mim governo nenhum deveria investir em empresa particular com dinheiro público, na minha opinião. Não deveria haver publicidade paga a grandes emissoras, a redes gigantescas de televisão. Mas agora isso foi distribuído de uma forma mais igualitária. E aí, porque o SBT, segundo o Martiniano, a Record, segundo o Martiniano, estão recebendo também a sua parte no quinhão, isso parece que é chocante. O bom mesmo era quando era voltado só para uma emissora, que aí ela determinava os rumos dessa nação, como ela sempre determinou. Não era o bom. Na verdade, eu vou entrar na história aqui, Martiniano. Na verdade, a afirmação do Jean foi que esse governo não passa dinheiro para a emissora, e ele passa. Isso é uma realidade. Passa. Record, SBT, passa. Então, assim, eu concordo com você, passa já através de publicidade, não de outras formas. Não deveria passar de jeito nenhum. Nós temos os canais, aqui é um canal público, né? Nós temos a rede AEBC, Empresa Brasileira de Comunicação, invista no que é público. O privado. Não sou contra a publicidade, não. Eu acho que tem que vincular
Mas essa publicidade, ela pode ser feita de maneira mais forte através do seu próprio canal. Nós temos uma empresa com grandes jornalistas, com grandes profissionais, e que às vezes limita a publicidade lá para investir em outro lugar. Cristina, não sou contra a publicidade. O que eu quis dizer, só para deixar bem contra, que o espaço é livre e democrático. O que eu quero deixar, para ficar bem colocado, tem problema. É que nos governos petistas, a internet era infestada de blogs, de colunas em jornais, né, de militantes que recebiam dinheiro público para militar em favor do governo. Isso é de conhecimento. Isso tem a planilha oficial na internet. E hoje não é achar, diferente, né? Jean. Hoje tem o Gabinete do Ódio, são jornalistas, são pessoas pagas, você sabe que são. Gabinete do Ódio? Nossa Até a senhora entra nesse tipo de narrativa? Não, Você sabe que existe. O gabinete notícias falsas. O gabinete do ódio é praticado por muita gente da oposição, da situação, em todas as instâncias. Sem dúvida. Aí vem uma narrativa assim, que eu acho que nem caberia num debate de alto nível falar em gabinete do ódio. Por falar nisso, ontem notícias falsas, mentirosas. Ontem um assunto que a gente levantou é o seguinte: o Jean Lopes fez uma declaração polêmica. E ele, muito inteligente, muito preparado, disse o seguinte, que o Martiniano discordou. Eu quero ouvir a senhora, que passou muito tempo no PSDB. Afinal de contas, Fernando Henrique Cardoso nunca foi de esquerda? Nunca foi de direita, na sua opinião? Ele é de esquerda? Rafael, ouvir a senhora sobre isso. Eu acho uma bobagem tão grande essa história de direita e esquerda. Essa narrativa ela foi criada por um homem que não tinha nem 1,5 metro, Napoleão Bonaparte. Que quando, impedido de ter as terras para a burguesia, ele invade o Palácio de Versalhes e diz: aqui estão os da minha direita, era a burguesia, aqui estão os da minha esquerda, do proletariado. E essa bobagem divide as pessoas até hoje. Eu sou uma pessoa de coletivo, eu sou uma pessoa que quero unir, que quero trabalhar pelo todo. Se eu tenho uma posição onde eu fui eleita, eu tenho que trabalhar para todo mundo. Eu tenho que querer o bem de toda a população. E falei isso para o Rogério Cruz, ainda com o Maguito vivo, ele já eleito. Falei, prefeito, trabalhe pelo povo, reduza as desigualdades, trabalhe pela nossa população, não divida. Eu detesto esse tipo de divisão, eu não me coloco nessa divisão e tampouco vou colocar Fernando Henrique. Quem sou eu para avaliar o presidente que trouxe grandes avanços para essa nação. E tudo é uma sequência, são continuidades. Não significa que foi aquela pessoa que fez o todo. Há um processo dentro da nossa democracia que é construído. Cada governo traz a sua construção, a sua contribuição, positivas e negativas. Né? Quem sou eu para avaliar um sociólogo, uma pessoa que foi presidente do Banco Central, presidente desse país, cumpriu a sua gestão, saiu, né, de uma maneira correta pela porta da frente? Quem sou eu para avaliar isso? Eu acho essa discussão uma bobagem, direita e esquerda. Eu não sou uma pessoa que vou levar um selo desse nunca na minha vida. Então quer dizer que o Lula... vamos fazer uma análise. A senhora disse que não cabe a gente avaliar de que lado o Fernando... Sim, a opinião da senhora. Não, cada um avalia o que avaliar a opinião do... O que o Fernando Henrique é, se ele é de direita ou de esquerda. O Lula e o Fernando Henrique, eles andam juntos ou separados? Na opinião da senhora? O Júnior, é o que eu disse, eu acho que há continuidade de projetos dentro de governo, de políticas públicas, né? Eu acho que o Lula continuou alguns projetos do Fernando Henrique, de governo, de política, e eu acho que isso é saudável, todo mundo ganha. Eu não vou zerar o cronômetro para começar a inventar a roda de novo, sabe? Você tem que dar continuidade. Tem projetos nesse país que foram esquecidos. Um deles é controle da natalidade. Agora, dizer se anda junto, se anda separado, eu acho que tem que continuar projetos, continuar obras, né? É típico de governos. Não vou fazer isso aqui porque não era do meu governo. Isso é uma bobagem. Né? Nós temos que atender a necessidade da nossa população com bons serviços e boas obras. A questão da pergunta do Rafael, porque foi dentro de um contexto. Essa questão de direita e esquerda, eu concordo, surgiu lá atrás, lá na França, né, há muitos séculos atrás, só que isso foi determinando ao longo do tempo, foi dividindo a população, inclusive em valores e princípios. Eu, por exemplo,
me considero um homem conservador. E o conservador está dentro dos meus princípios, inclusive cristãos. Né? E o outro lado, o chamado lado progressista, ataca os valores e princípios do conservadorismo. Por isso que essa divisão, às vezes, é necessária para compreender o debate público. Agora, alguns políticos demagogos que quer abraçar um lado, quer abraçar o outro, porque, na verdade, o que interessa a ele é só o poder e não o interesse das pessoas, agem, às vezes, de acordo com as suas conveniências. Mas que existe hoje uma cisão na população, não brasileira, mas mundial, do que é conservadorismo, do que é progressismo, do que é direita, do que é esquerda, existe. E não foi por mim colocado. Eu também não gostaria disso. Eu só queria deixar só uma 30 segundos que eu preciso mudar de assunto. Cristão, você usou essa palavra, e eu adoro essa palavra, porque eu sou cristã de berço, sou cristã de prática. Jesus foi a pessoa que desceu a esse planeta e que acolheu todo mundo. Ele perguntou, atire a primeira pedra. Ele acolheu os desabrigados, as mulheres. Foi o primeiro homem Doutora, tem muita a trazer gente que uma mulher para hoje, sentar na mesa. Então, hoje. eu Mas sou os cristãos estão sendo perseguidos hoje porque no mundo todo. Eu apoio o que Jesus deixou de mensagem. Mas os cristãos estão sendo perseguidos hoje no mundo todo e, sobretudo, principalmente em alguns países comunistas, como a China, como a Coreia do Norte e tantos outros, né? Martiniano, Então a gente tem que defender os cristãos. 30 segundos para o Martiniano arrematar, que eu preciso passar para outro assunto e registrar a participação aqui do público. Isso não é um problema, como diz o Jean, de hoje, não é de hoje. Isso é um problema que marca a humanidade, a história da humanidade. O que provoca as polarizações não são desejos das pessoas, são interesses concretos. As pessoas lutam dentro de uma vida específica. Num país como o Brasil, onde se governa para uma minoria, num sistema cujo propósito é privilegiar. Nós fizemos aqui o debate sobre transporte, fizemos outro sobre petróleo. O governo governa para tirar dos que têm menos e acumular riquezas nos que têm muito. Você dê uma googada por aí, vá ao Google e procure lá quanto cresceu a fortuna dos bilionários nesse período de pandemia. Isso não cresceu por genialidade, não. Cresce por intervenção como essa que eu mostrei aqui agora, do subsídio do petróleo que beneficia quem tem carro. Não tem subsídio para o transporte coletivo. Mas subsidiaram antes os acionistas da Petrobras. Isso é ação do governo. Martiniano. E isso aqui é o que faz esquerda e direita. E isso surgiu num debate parlamentar na Comuna de Paris. Foi o Napoleão. Quem primeiro cunhou essa expressão foi August Bebel, que era parlamentar da minoria. E a minoria ficava à esquerda. A minoria que representava os interesses dos pobres, dos que estavam lutando, como é hoje. O problema aqui que divide é essa questão. É isso que divide. E é preciso que isso fique claro. Okay. Os princípios, por exemplo, são utilizados de maneira demagógica por aqueles que dizem que atendem interesses populares e acabam atendendo interesses de ricos. Nisso, especificamente, o Jean tem razão em relação à TV. Porque pior do que o que ele diz é o fato de que o Lula, ao mudar a banda larga de televisão e passar para o sinal digital, ainda com esse 2G, 3G, 4G, o Lula, nós poderíamos ter criado cerca de 1.000 canais no Brasil. Só a Rede Globo tem mais de 200 canais, porque a faixa de transmissão dela foi definida pela tecnologia. Foi discutido no Congresso Nacional a hipótese de democratizar isso. Não, o Lula bateu o martelo e escolheu a tecnologia. Infelizmente, eu preciso te interromper. Peço desculpa. A crítica Globo mais séria não é essa. A gente está no finalzinho. Né? Martiniano, a gente está no finalzinho. Me desculpa, a sua inteligência... ela é tremenda aqui, você vai e é muito interessante,